Oi meus amores, o meu nome é Ângela, o nosso canal é o Tarot Ângela Eternity. Este vídeo vai estar em simultâneo também nas mensagens do além. Então, meus amores, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Hoje vamos falar sobre um tema que, embora pouco conhecido, é de grande importância dentro da doutrina espírita, que são os ovoides. Vamos saber o que são, como se formam e como o Espiritismo nos ensina a lidar com estes espíritos em sofrimento profundo. Vou-vos passar todos os ensinamentos a nível espiritual que sejam necessários para qualquer um de vocês conseguir lidar com este fenómeno, ok? Então, no universo espiritual, aprendemos que os espíritos possuem formas variáveis conforme o seu estado mental, emocional e evolutivo. A doutrina espírita, especialmente através das obras de André Luiz, apresenta-nos o conceito de ovoides, espíritos que perderam temporariamente a sua forma humana devido a estados de profundo desequilíbrio. Como é que isto acontece? Antes de tudo, é importante lembrar que os espíritos desencarnados mantêm um corpo espiritual chamado perispírito, que se molda à mente e às emoções do espírito. No caso dos ovoides, este perispírito assume uma forma ovulada, sem características humanas, como resultado da desorganização mental e emocional. A formação de um espírito ovoide ocorre quando ele se deixa dominar por sentimentos intensos e negativos, como culpa, obsessão, ódio, desespero. Vamos pensar em uma situação de extrema culpa. Um espírito que cometeu um grave erro, ao invés de se perdoar e buscar o aprendizado, fica preso a esse sentimento destrutivo, repetindo mentalmente as suas falhas. Esse ciclo de sofrimento vai desarmonizando as energias do espírito e, aos poucos, ele perde a forma humana, assumindo uma aparência oval. Por que é que isto acontece? Isto acontece porque o estado mental e emocional afeta diretamente a forma humana. Quando perdemos o controle dos nossos sentimentos e nos deixamos levar pelo desequilíbrio, o perispírito reflete esse estado. Essa mudança é uma consequência direta do nível vibracional em que o espírito se encontra. Uma das características dos ovoides é que eles frequentemente se tornam obsessores de outros espíritos ou de encarnados. Por estarem em profundo sofrimento, estes espíritos ligam-se a uma pessoa, muitas vezes alimentando o ciclo de obsessão. É como se precisassem drenar a energia dos outros para manterem a sua própria essência. Isto, no entanto, é extremamente prejudicial quando para um espírito ovoide, tanto para o espírito hospedeiro, que será o tal humano, não é? Alguém que está numa vibração humana e que está com o tal obsessor que é o ovoide. Porquê? Porque este obsessor o que é que vai fazer pensar? Não presto, não vale nada, não estou cá a fazer nada, medo, raiva, ódio, ok? Este processo pode causar sérios problemas físicos e emocionais na pessoa que está sendo obsediada. Por isso, é fundamental buscar sempre o equilíbrio e a proteção espiritual. Mas o que acontece com estes espíritos, os ovoides? O que é que acontece com eles? Será que estão condenados a esta forma de dor para sempre? Não. A doutrina espírita ensina-nos que, por mais difícil que seja a situação de um espírito, ele nunca está abandonado. Sempre há auxílio. Há equipas de socorristas espirituais que estão constantemente a trabalhar para resgatar estes irmãos em sofrimento. Quando um espírito ovoide é resgatado, ele é levado para uma colónia espiritual de tratamento.
Ali, através de passe espiritual, preces e principalmente de muito amor e paciência, ele começa a reorganizar as suas energias e aos poucos retorna à sua forma espiritual humana. Esse processo pode levar tempo, mas é uma prova do poder de regeneração do amor e da caridade. Uma coisa que eu quero aqui ressalvar é, muitas das vezes as pessoas sentem que há alguém perto, mas não conseguem perceber o que é, não é? Mas quando olham, parece assim uma mancha negra, um vulto negro, uma mancha negra, mas sem forma humana. É um ovoide. O que é que podemos aprender de tudo isto? A importância do equilíbrio emocional, da vigilância sobre os nossos pensamentos e sentimentos e, acima de tudo, a prática do perdão e do amor. O estado de ovoide mostra-nos o quanto podemos sofrer quando nos deixamos dominar por emoções negativas, mas também lembra-nos que, ao auxílio da espiritualidade superior, sempre há uma chance de regeneração. Que podemos todos nós cuidar da nossa saúde espiritual, buscando sempre vibrar no amor, na paz e no perdão. Assim evitamos cair em estados de sofrimento profundo como os dos ovoides. Portanto, não é uma forma em que vocês digam, eu estou a sentir isto ou aquilo, portanto eu estou com uma obsessão de um ovoide. Convém que vocês tenham alguém que faça esse diagnóstico. Mas se vocês sentirem, porque pode ser uma depressão, pode ser outra coisa qualquer, está bem? Não viajem na maionese, é importante vocês terem diagnósticos corretos e não ser uma coisa mais ou menos. O mais ou menos é uma coisa muito, muito estranha no espiritismo, não existe, está bem? Ou é ou não é, o mais ou menos não existe. Por isso a importância de vocês cada vez se informarem mais. Portanto, vigilante nos pensamentos. Se vocês começarem a perceber que existe muito medo, confusão mental, perturbação mental, que vocês têm algumas paranoias do tipo toda a gente me está a fazer mal, isto vai correr mal, eu não consigo, eu não sou capaz, aquela coisa quase que sufoca, o desespero. É muito importante que vocês peçam ajuda. E aqui eu digo-vos sempre, atenção, um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, não é? Pronto. Agora, se for uma obsessão de um ovoide, vocês podem andar em tratamentos psiquiátricos, psicológicos, durante anos. E se vocês não tiverem vigilância sobre os vossos pensamentos e uma desobsessão, vocês vão continuar com esses pensamentos. A forma mais fácil, sem grandes aventuras, para vocês retirarem um ovoide é, sem sombra de dúvida alguma, a geometria sagrada. A geometria sagrada vai elevar o pensamento e vai fazer com que esse espírito de baixa vibração não encontre conforto nem reconforto dentro de vocês, porque ele alimenta-se do vosso desespero, do vosso medo. Portanto, ao elevar a vibração, vocês conseguem ficar bem melhor, está bem? Agora, que a geometria sagrada seja feita por um espírita. Porquê? O passe também, super importante, mas o passe, vocês têm que estar já com alguma predisposição, não é? Porquê? Porque para fazer o passe, vocês têm que sentir vontade de fazer, enquanto que a geometria sagrada, tu sem dares conta, estás a resolver. Portanto, o que é que acontece em relação ao passe? Em relação ao passe, tu tens que ter aquela predisposição. Ok, eu preciso mesmo de ajuda, portanto, eu tenho, é isto, tenho um diagnóstico, é isto, e então eu tenho que ter esta predisposição, porque o passe não é o mesmo que a geometria sagrada. A geometria sagrada, estás a ouvir uma meditação. Tu deixas-te ir e a geometria sagrada vai resolver a situação. O passe, como tu tens de ter uma predisposição para, ok? Ou para ir a um centro espírita, ou para fazer especificamente um vídeo de passe, muitas das vezes os ovoides vão-te
dizer para tu não o fazeres. Tu vais te esquecer, tu vais ter... Porque é tudo muito mental, tá bem? Eles atuam no supraconsciente. Portanto, é tudo muito mental. Tu não te vai apetecer ir ao centro espírita, não tens vontade de ouvir, não tens paciência, sentes-se ansioso. Enquanto que a geometria sagrada, ela vai levar-te por outro lado, que é aquela música ou a voz do interlocutor que está a fazer, não é? Do terapeuta que está a fazer a geometria, ou a voz, ou a música. Ela vai-te levar por outro lado. Quando tu dás conta, a geometria sagrada já invadiu um espaço de luz em ti que o ovoide não consegue ultrapassar. E então, depois disso, fazeres o passe, ou ires a um centro espírita, faz todo o sentido. Mas primeiro, haver uma predisposição para que isso aconteça. E a geometria sagrada faz com que tu tenhas essa predisposição. Está bem? Por isso é que eu sou tão apaixonada pela geometria sagrada, porque nós conseguimos dar às pessoas um grande conforto emocional e espiritual, até para a pessoa conseguir começar a pensar, porque muitas das vezes o nosso problema é que estamos tão obsediados, não é? Estamos com tantas obsessões dentro da nossa cabeça, há tantos pensamentos negativos, limitantes, que não são nossos, mas parecem, ok? Que às tantas não conseguimos dar a volta. Muitas das pessoas põem termo à vida exatamente por isso, porque os pensamentos não são delas. Parece delas, não é? Parece que são elas que estão a pensar, mas aquilo é no supraconsciente, em que és motivado a que exista um pensamento de fracasso. E depois que tu estás numa vibração de fracasso, o que é que tu vais atrair? Mais fracasso. Quando um carro avaria, não é? Se tu estás com uma obsessão, o que é que tu vais pensar logo? Este carro avariou e eu já não vou conseguir resolver nada. Isto já está tudo fechado. Começas a entrar num looping de dor, de sofrimento, aquilo já parece o final do mundo e já não tens forças para nada. Quando é uma avaria de um carro, o carro é uma máquina, pode acontecer. Se tu vires as coisas, se tu estiveres com a tua mente limpa, ok, é uma situação chata, óbvio. É uma situação em que vais gastar dinheiro e ninguém quer gastar dinheiro. Prefiro gastar dinheiro numas férias do que arranjar um carro, não é? Pronto. Sim, claro que sim, óbvio que sim. Mas se tu tiveres com uma paranoia perto de ti, ou seja, um ovoide, que te vai provocar essa paranoia mental, o que vai acontecer é que tu não vais ver aquilo de ânimo leve. Tu vais ver aquilo como um gueto, é um buraco escuro, é uma coisa horrível e que tu já não vais conseguir sair dali. E agora é uma desgraça, porque eu já não vou conseguir arranjar o carro, como é que eu vou arranjar dinheiro para isto, o que é que eu vou fazer, como é que vai ser, E entras num mundo em que estás a alimentar o ovoide ou os ovoides, está bem? Muita atenção e muito vigilantes aos nossos pensamentos. Portanto, quando sentires que as coisas estão aí por um caminho em que a tua mente está completamente conturbada, procura ajuda. E a primeira coisa que eu te digo é procura ajuda de um espírita, mas não deixes também de ir a um psicólogo, a um psiquiatra, um neurologista, são médicos, a saúde mental é muito importante, ok? Mas a saúde espiritual também. E há fatores que têm reflexo na saúde espiritual e têm reflexo na saúde mental e têm reflexo na saúde física. Portanto, é muito importante que tu consigas conjugar tudo. Por isso é que se chama terapias complementares. Elas complementam-se umas às outras. Ok? Cada vez mais temos os médicos a aderirem a estas coisas que já deviam ter aderido muito mais, mas existem estudos e existem médicos que já são assim. Já havia quando eu comecei no espiritismo. Ok? E eu comecei com 16 anos, tenho 51. Eu estou-vos sempre a dizer isto. Portanto, se eu consegui e se eu tive esse acompanhamento, vocês também conseguem, vocês também podem ter esse acompanhamento. Se há psiquiatras que são contra, sim, porque é assim, nós também temos que perceber que há pessoas que se fecham muito num gueto, não é? E que veem só uma coisa. E ok, vamos deixá-las ver aquilo que elas quiserem, mas aquilo que tu precisas é de alguém que te elucide. Então, se o teu psiquiatra, que tu gostas muito dele, ou o teu psicólogo, gostas muito dele, não queres trocar, são excelentes profissionais, mas precisas de um acompanhamento espiritual, então procura um profissional também que te ajude a nível espiritual. Porque uma coisa é tu tratares a tua parte mental, outra coisa é tu tratares a tua parte espiritual, outra coisa é tu tratares a tua parte física.
Claro que se tu tiveres um problema nos ossos, não vais a um espírita, certo? Agora, se o problema nos ossos vier de alguma obsessão de um espírito de baixa vibração, porque pode acontecer, sim, então tu vais ao teu médico, fazes todos os exames, vês todas as coisas e o médico diz, não, você não tem nada. Ok, se eu não tenho nada, mas se eu continuo com esta dor e se isto não continua a doer e se eu continuo a ter problemas, então eu preciso de mais informação. Eu preciso saber mais o que é que o meu corpo tem. Se o meu corpo se está a queixar, é porque alguma coisa não está bem. E a nível mental é a mesma coisa, ok? Se a tua mente se está a queixar com uma série de dores, não é? Que te levam a teres várias paranoias, e paranoias, entenda-se aqui que eu estou a falar de eu tenho muito medo, eu não consigo resolver, o que é que eu vou fazer? Toda a gente vem contra mim, toda a gente me vai fazer mal, agora eu não consigo resolver isto, eu não vou conseguir ter dinheiro para isto, eu não vou conseguir estar a trabalhar, eu não me consigo levantar da cama. Uma série de questões que são extremamente dolorosas. Extremamente dolorosas. Dói tudo, dói o corpo, dói a alma, dói tudo. Tudo em ti. Pode ser, eu não estou a dizer que é, eu estou a dizer que pode ser um ovoide, ou mais do que um. E se assim for, precisas de acompanhamento espiritual. Está bem? Portanto, nada melhor do que um diagnóstico. Mas, mesmo que não seja um ovoide, mas que a tua mente esteja em completa obsessão, ou que tu te sintas muito mal, ou que procura geometria sagrada, porque a geometria sagrada vai fazer com que tu te equilibres. Está bem? Vai fazer com que tu consigas, devagarinho, fazer um processo, quase que sem te dares conta. Tu vais fazendo um processo que às tantas a tua elevação espiritual é outra e tu sais daquele limbo de dor em que vias tudo negro. Se a geometria sagrada vai resolver o teu problema de falta de dinheiro, não. Mas a geometria sagrada vai-te dar a capacidade para tu pensares como é que vais resolver o teu problema de dinheiro. Ok? E uma mente limpa, pensante, é muito melhor do que uma mente que está completamente obscura, que não consegue pensar e que vê tudo tão afunilado que é desgraça e que não consegues fazer nada. Porque se começas a ver tudo afunilado, que é uma desgraça e que não consegues fazer nada, não consegues mesmo. Porque a tua dor só te vai levar para ali. Ok? Portanto, se tu ficares com a tua mente equilibrada, tu consegues arranjar soluções para o problema que tens. Consegues ver o problema de outra dimensão. Consegues ver do outro lado. Se a geometria sagrada faz milagres e te põe dinheiro na conta, óbvio que não. Claro que não põe. Ok? Mas põe-te a pensar para que tu consigas resolver esse problema financeiro que tu tens. Então, se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários, por favor. Se fez sentido o vídeo para vocês, se gostaram, partilhem com pessoas que vocês saibam que neste momento estão a precisar de ajuda. Deixem o vosso like, a vossa joinha, e deixo-vos um beijo do tamanho do mundo. Deixo-vos também com a paz de Cristo, também que vocês consigam encontrar paz e equilíbrio nos vossos coraçõezinhos e que estes vídeos sejam um acompanhamento para vocês perceberem mais sobre vocês. Quanto mais conhecimento vocês têm sobre vocês, melhor vocês conseguem estar. Não se esqueçam que vocês vieram para serem felizes. Eu digo-vos sempre isto, não se esqueçam de serem felizes. E não se esquecerem de ser felizes é procurar ajuda para que vocês consigam ter essa felicidade, está bem? Um beijo do tamanho do mundo, meus amores. E até já.